Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente dar continuidade à nossa aula de diabetes e hoje então nós vamos terminar aquela questão, aquele assunto sobre o protocolo de 2018 e seguir, né, com a continuação de diabetes pelos cadernos de atenção básica, logicamente que eu vou atualizar tudo que estiver desatualizado dos cadernos, né? Mas eles ainda são pedidos muito em prova. Então eu peguei o que há de mais atualizado no tratamento pelo protocolo de 2018 e vou complementar com a questão das complicações micro, macro, vasculares dos cadernos, porque isso realmente mantém-se igual, certo? Então agora a gente vai dar continuidade à nossa aula e para a gente não perder tempo, vamos logo, né? Lembra que nós paramos nesse slide na última aula? Nós falamos sobre o critério de inclusão de pacientes com diabetes mellitus tipo 1 para tratamento com insulinas análogas à injeção rápida. Lembrando o que significa insulina análoga? Esse nome análogo significa insulinas que são preparadas, né, através de insulinas humanas, certo? Por isso que elas são chamadas insulina análogas. São insulinas humanas, né, que servem de base de insumo para modificação e preparo das insulinas análogas. Elas não são insulinas de origem animais, e sim insulinas de origem humana, sendo que são modificadas para serem preparadas para escala industrial, para a venda. Então, as insulinas análogas de ação rápida, elas vêm, né? Elas são preparadas como base de insulinas humanas, tendo as suas modificações para uma ação, por exemplo, mais rápida do que a NPH, que é uma ação mais demorada, é uma ação mais longa, né? Mas também não é ultra longa, não é para vocês confundirem insulina longa, ultra longa com o NPH. NPH não é ultra longa, ela é mais longa que a rápida. Então é isso aí que a gente vai ver daqui a pouco no quadrinho que eu vou explicar para vocês da diferença dessas insulinas. Então esse slide nós já estudamos, eu já expliquei para vocês a questão do pico máximo de ação, que é quando toda a insulina está na corrente sanguínea, né? Isso foi falado na aula passada, tá? Então as insulinas, elas têm um tempo de absorção, um tempo para estar toda ela no sangue, que a gente vai chamar de pico máximo de ação, e um tempo para ser metabolizada e toda excretada, tá? Dependendo da insulina, esse tempo de absorção é rápido, o pico de ação também, ele não demora muito tempo para ser atingido e o tempo de excreção também é rápido, né? Agora, a NPH, por exemplo, ela tem um tempo de absorção bem mais devagar, o pico de ação dela demora mais e o tempo demora mais tempo para atingir o pico máximo de ação, ou seja, toda ela estar no sangue, e demora mais para toda ela ser metabolizada e excretada. Então é isso que faz as insulinas serem diferentes entre si com relação ao seu tempo de absorção, ao seu pico máximo de ação e ao seu tempo de excreção, certo? É isso que vai diferenciar uma insulina da outra. Por isso esse gráfico que eu desenhei e expliquei para vocês na aula passada. Então, vamos continuar desse slide em diante, que é o próximo, que é o tratamento. Então agora que nós já falamos bastante, né, sobre o protocolo, o que significa esse protocolo de 2018? Esse protocolo de 2018, ele fala sobre a inclusão de pacientes no SUS para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 com insulina análoga de ação rápida. É sobre isso que fala o protocolo de 2018. Como ele existe, certo? E houver algumas modificações no tratamento de insulina por conta desse protocolo, eu resolvi falar dele para vocês, porque é o que há de mais atualizado, inclusive na questão do tratamento. E justamente é o tratamento que é cobrado muito em provas de enfermagem, não é isso? Afinal de contas, nós enfermeiros temos que nos responsabilizar pelo tratamento de insulinoterapia, principalmente de um paciente internado ou mesmo o aconselhamento de insulinoterapia de um paciente ambulatorial. Então, temos realmente que conhecer as modificações vindas desse protocolo do Ministério da Saúde. Tratamento. Vamos então continuar com a nossa aula. O tratamento da pessoa com diabetes mellitus 1 possui 5 componentes principais. Educação em diabetes. Como assim? O que significa educação em diabetes? A educação em diabetes serve tanto para diabetes 2 quanto para diabetes 1,
Lembrando que a diabetes 2 não é insulino dependente, o que a gente vai dar uma reforçada nisso daqui a pouco, quando eu entrar nos cadernos de atenção básica. E diabetes 1, ela é insulino dependente, mas ambas têm algo em comum, tá? A prevenção das complicações, o tratamento não medicamentoso, as duas são iguais em relação à prevenção de complicações e tratamento não medicamentoso. E a educação em diabetes é algo que faz parte da educação do paciente. O paciente, pelo Sistema Único de Saúde, ele precisa ter responsabilidade sobre a sua própria doença. O paciente tem que ter atividade no seu tratamento. Ele não pode ser passivo. E é justamente isso que a gente vai falar daqui a pouco, quando eu abordar aspectos de saúde coletiva em diabetes. No momento eu estou falando mais pelo ponto de vista de clínica médica, mas daqui a pouco vamos falar sobre a visão coletiva, de saúde coletiva de diabetes. E nessa visão, nós vamos ver que o SUS preconiza muito e enfatiza e bate na tecla de que o paciente tem que ser ativo em seu próprio tratamento, cuidando de si próprio, seu autocuidado. Então, a educação em diabetes significa o paciente ser educado quanto às suas responsabilidades no seu tratamento, tá? Ele não pode ser passivo e deixar só nas nossas mãos. Ele também tem que ter responsabilidade em cuidar do peso dele, cuidar da dieta dele, cuidar dos pés dele, da higiene dele, etc. e tal. Então, isso é educação em diabetes, tá? Insulinoterapia, veremos já já, certo? Automonitorização glicêmica, o paciente, ele tem que saber avaliar, né, medir sua glicemia pelo hemoglucoteste. Ele próprio tem que ter seu aparelhinho e ele próprio tem que saber verificar sua glicemia, certo? Pelo hemoglucoteste. Isso se chama automonitorização glicêmica. Orientação nutricional, obviamente, dietas pobres, né, em calorias não, gorduras, açúcares, certo? E prática do exercício físico, combate ao sedentarismo, o que ajuda tanto na diabetes 1 como principalmente no diabetes 2, que a gente vai ver mais tarde. Então, é um tratamento que reúne tanto a questão comportamental do paciente, quanto a educação em saúde do paciente, quanto o envolvimento da enfermagem, o envolvimento dos médicos, o envolvimento de toda uma equipe de atenção básica e de atenção especializada quando for o caso. No caso de pacientes com complicações, ele será acompanhado pela atenção especializada, certo? Então, é um tratamento complexo em sua prescrição e execução e, como diz aqui, e exige a participação intensiva do paciente. Como falei, ele tem que estar capacitado para promover seu autocuidado, certo? Então, para isso que a atenção básica, principalmente, é responsável por todo esse processo de educação em saúde, tanto dos pacientes diabéticos quanto dos seus familiares, certo? Então, é isso aí. O restante do slide é o que eu falei, eu estou resumindo os slides, tá? Verbalmente, mas vocês terão eles todos completos para estudarem em casa. Minha função aqui é explicar de uma forma objetiva, né? E para que vocês leiam slides com esclarecimentos da aula. Tudo bem? Vamos para outro. Bom, as recomendações nutricionais para uma alimentação saudável para a população geral são aplicáveis aos portadores de diabetes 1 e também de diabetes 2, tá? A mudança do estilo de vida, MEV, né, que nós sabemos que é combate ao sedentarismo, perda de peso, certo? Etc e tal, todas fazem parte de recomendações. As nutricionais, aquela boa dieta que nós já sabemos como deve ser feita. Então, a diferença consiste no fato de que as refeições do diabetes mellitus tipo 1, elas precisam estar relacionadas com a insulinoterapia, diferentemente do diabético mellitus tipo 2, porque nós veremos que a prioridade de tratamento para diabetes mellitus tipo 2 é dieta, perda de peso e exercícios físicos, hipoglicemiantes orais em caso de
hiperglicemia resistente ao exercício físico e à dieta. Insulina esporádica para diabetes tipo 2 é feita? Também, mas quando ele está em momento de infecção, pós-operatório, ou ele vai se submeter a uma cirurgia onde ele tem um estresse fisiológico ou um estresse traumático, ele vai ter uma hiperglicemia difícil de contornar, até mesmo com hipoglicemia antioral. Então, diabetes tipo 2 também utiliza insulina? Também, em casos esporádicos como infecções, traumas, cirurgias, entre outros, tá? Mas é sempre a última opção. Já o diabético tipo 1, não. A primeira opção medicamentosa sempre será a aplicação de insulinas. E por conta disso, a alimentação desses pacientes tipo 1 deve ser intercalada com o intervalo das insulinas. E nós veremos por que mais adiante, tá? Então é isso aí. Recomenda-se que 45 a 60% do total de calorias sejam provenientes de carboidratos. São calorias mais saudáveis, certo? Do que aquelas que vêm das gorduras pesadas e dos açúcares refinados, né? Dos açúcares industriais, certo? Entre outros. Carboidratos têm açúcar também. Mas você tem o açúcar do carboidrato e o açúcar refinado, o açúcar industrial dos alimentos açucarados, adocicados, certo? Então vamos continuar. 20 a 35% de gorduras e 15 a 20% de proteínas, tá? Olha, o que acontece com as proteínas? As proteínas, para um paciente diabético, elas podem se tornar prejudiciais pelo seguinte motivo, tá? Muitos pacientes diabéticos têm como complicação microvascular, que é uma complicação crônica, uma doença renal terminal, que a gente chama de insuficiência renal crônica. E para os pacientes diabéticos que têm insuficiência renal crônica associado, tá? As proteínas podem ser grandes rivais, porque o metabolismo final das proteínas geram ácido úrico, ureia, creatinina, entre outros, em que o rim que tem insuficiência renal crônica não consegue excretar. Então, para pacientes diabéticos com doenças renais associadas, as proteínas realmente têm que estar reduzidas em suas dietas, certo? Então, vamos lá. Os portadores com diabetes mellitus e doença renal crônica devem limitar o consumo de insulina. Já estava aqui. É justamente por causa de insulina, não, desculpa. De proteína. É justamente por conta dessa questão da insuficiência renal crônica, certo? Que não consegue excretar normalmente os produtos finais da proteína, que são ácido úrico, ureia e creatinina, ok? Vamos continuar. Esse slide, ele fala algo bem interessante. Ele fala que todos os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 devem receber insulinoterapia em esquema basal bolus. Bom, vamos tentar entender o que significaria esse esquema basal bolus. Isso é muito importante. Por quê? O que é o esquema basal? Deixa eu pegar a canetinha aqui. O que significa a doença basal em bolus? O que significa a doença? O que significa o esquema basal bolus? Vou explicar para vocês agora. Olha só. Nós que não temos diabetes mellitus, tá? Pessoas que não têm a doença diabetes mellitus, elas têm seus pâncreas funcionando normalmente, tá? E a excreção de insulina funcionando normalmente. Sendo que em 24 horas, a secreção de insulina no pâncreas, ela aumenta, ela diminui de acordo com as refeições que você faz. Obviamente que se você acabou de se alimentar, você vai ter um aumento de insulinas sanguíneas. Mas se você está em jejum, você vai ter uma diminuição de insulinas sanguíneas e um aumento do glucagon, né, que aumenta a glicose sanguínea. Tá? O glucagon e a insulina são dois hormônios contrários que eu já expliquei para vocês na aula passada. Bom, o que acontece? Existe uma secreção basal do próprio pâncreas. Em 24 horas,
de nosso dia, o pâncreas não deixa de secretar insulina, mesmo quando a gente está em jejum. Ele secreta quantidades insignificantes, mas ele secreta, tá? Obviamente que quando a gente está em jejum, nós temos maior quantidade de glucagon, mas o pâncreas não para de secretar insulinas em momento algum. É óbvio que dependendo se a gente acabou de comer ou não, o pâncreas secreta mais ou menos, mas ele tem uma quantidade residual, ele tem uma quantidade basal de insulinas que permanece 24 horas no nosso organismo. Quer ver uma coisa? Quando vocês vão dormir, o coração de vocês para de bater? Claro que não. O pulmão de vocês para de inspirar oxigênio? Claro que não. O sangue para de circular? Óbvio que não. Os órgãos, os sistemas continuam trabalhando normalmente. Eles só param quando a gente morrer, entendeu? Então, o pâncreas só para quando a gente morrer, mas estamos vivos. Então, existe uma quantidade de secreção de insulina, mesmo que mínima, que a gente vai chamar daquela insulina basal, secretada continuamente 24 horas pelo nosso pâncreas. E o paciente que é diabético tipo 1 e não tem o pâncreas normal, né? Muito pelo contrário, suas ilhotas de Langerhans, suas células beta foram destruídas por uma doença autoimune e ele não produz insulina. Como fica? Né? Ah, professora, vai vir a insulina subcutânea. Eu sei, mas somente a rápida e a curta que o paciente vai utilizar? Não, para isso existe a insulina intermediária, NPH, que tem um efeito semelhante àquela secreção contínua do pâncreas normal, daquela quantidade de insulina que permanece de forma basal no nosso organismo. Por isso que é importante a gente ter a insulina NPH, que a gente chama de intermediária. Ela tem essa característica de insulina basal, certo? Só que ela não dura 24 horas. Por isso é necessário a gente fazer mais de 1 a 2 aplicações no dia de insulina NPH, para ter a cobertura basal de um pâncreas, entre aspas, humano, certo? Isso que significa o esquema basal. Tá? Então, todos os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 devem receber insulinoterapia esquema basal bolos com múltiplas doses de insulina. Por que múltiplas doses? Para alcançar aquela cobertura de 24 horas que o pâncreas normal tem. Certo? Professora, mas eu ouvi falar que existe uma tal de uma insulina ultralenta que dura mais de 24 horas no organismo do paciente. Eu sei, pessoal, mas essa insulina ultralenta, que não é a NPH, ela é muito mais lenta que a NPH, por isso o nome ultralenta, não é recomendada pelo SUS, não é produzida não é distribuída pelo SUS, tá? Existe em comércio paralelo, existe, né, em comércios particulares, enfim. No SUS, no Sistema Único de Saúde, no programa de diabetes do SUS, a insulina ultralenta, aquela que dura mais de 24 horas no sangue, não é recomendada porque ela pode levar a estados de hipoglicemia nos pacientes que não tem a sua educação alimentar, certo? A insulina NPH, que é a intermediária, ela tem um esquema basal mais leve do que uma ultralenta que fica mais de 24 horas com dosagens altas no organismo do paciente, tá? Então a NPH, ela fica bastante tempo com seu pico máximo de ação, fica bastante tempo na corrente sanguínea, não fica 24 horas, mas o tempo que ela fica não são doses elevadas e tóxicas como são a ultralenta. Então a insulina ultralenta pode ser utilizada por muitos pacientes fora do protocolo clínico de diretriz terapêutica do Sistema Único de Saúde, tá? Não é preconizado pelo SUS, a gente vai ver isso lá na frente, certo? Agora, a insulina intermediária, a insulina de ação lenta que é NPH. Eu estou falando da ultralenta aqui não. Beleza? Voltando para cá. Com múltiplas doses, por isso múltiplas doses, porque uma NPH não dura 24 horas, né? Então tem que ser feita mais de uma dose dela. E a gente vai ver que é intercalada também com as insulinas rápidas. Nós teremos toda essa explicação daqui a pouco.
enfim, tá? Com múltiplas doses de insulina e com monitorização frequente de glicemia capilar, no mínimo antes das refeições e quando suspeita de hipoglicemia. Isso é fato, isso é óbvio. Por quê? Porque você se alimenta, você aplica uma insulina NPH, que tem um efeito de duração prolongado, certo? Se você não tiver uma cobertura alimentar durante a presença dessa insulina no sangue, você vai desenvolver hipoglicemia, porque a insulina vai estar surtindo efeito e você não repôs alimentos, tá? Para a cobertura que a insulina está te dando. Então, você vai desenvolver uma hiperglicemia. Tá? Você também tem um caminho inverso quando você não aplica a insulina de ação prolongada e come 2, 3 vezes durante o dia sem o efeito da insulina prolongada. Você vai ter hiperglicemia. Então, por isso que é importante você saber intercalar alimentações com seu esquema de insulina e sempre automonitorizar a sua glicemia antes, após as refeições, ok? Então, o esquema de insulinização deve incluir uma insulina de ação intermediária ou lenta, que é a NPH humana ou análogos de longa duração. Análogos são insulinas que vêm do preparo de insulinas humanas, modificadas, tá? Mas não são animais, vêm de insulinas humanas, modificadas no sentido de serem preparadas para escala industrial, certo? Intermediária e uma insulina de liberação rápida ou ultra rápida, né? Nós temos a insulina regular, nós temos a insulina de ação curta, que nós veremos daqui a pouco no quadrinho, né? Já lá no caderno de atenção básica de 2013, 2014, o esquema de insulina não tinha a curta, só ia até a regular. Agora a curta foi incluída. Vocês vão ver, por isso que houve modificações e modernização nos esquemas de insulina no protocolo de 2018. Então vamos lá. Então, o esquema de insulinização deve incluir uma insulina de ação intermediária ou lenta, tá? Que é insulina NPH humana ou análogas de longa duração, ou insulina de liberação rápida ou ultra rápida, que é regular humana ou insulina análoga de ação rápida. Sempre que eu falar análoga, eu falo de insulinas que vêm de preparos de base de insulinas humanas, tá bom? Com doses fracionadas em 3 a 4 aplicações diárias. Por quê? Para cobrir todas as refeições que você fará em 24 horas. Por isso você vai precisar de 3 a 4 aplicações em 24 horas, tá? Repito, as insulinas de ação ultralenta, que demoram 24 horas no seu sangue, não são preconizadas pelo programa do adulto, pelo programa da diabetes do SUS. Por isso, ele preconiza a rápida, a curta e a NPH. Como a NPH, que é a mais lenta entre essas três, é a que tem maior duração entre as três, ela também não dura 24 horas, você tem que intercalar a NPH com as rápidas e fazer 2 a 3 aplicações no dia. Por esse motivo que o protocolo ressalta isso. Beleza? Bom, com doses fracionadas em 3 a 4, as quais devem respeitar a faixa etária, o peso do paciente, gasto energético diário. Como assim? Olha, nós vamos ver daqui a pouco que vocês sabiam que a educação física, os exercícios físicos interferem na absorção da insulina? Se você faz um exercício físico, você absorve insulina de forma mais rápida, mais potente de quem não faz. Por outro lado, você também metaboliza mais rápido, tá? Então, exercícios físicos, locais de aplicação que também interferem na absorção da insulina, coxa, abdômen, braços, tem rapidez diferentes de absorção das insulinas pela sua composição subcutânea, entendeu? Então, tudo isso vai interferir na duração da insulina. Tá? Não só a insulina em si, mas o local que você aplica, se você faz exercício físico ou não, tudo isso vai influenciar na duração da insulina no seu organismo. Incrível, interessante, certo? E isso deve ser bem lembrado por vocês no dia da prova, que já caiu questões disso em prova de concursos do Exército para enfermeiros, tá? Eu resolvi com meus alunos, né, com outros alunos, uma prova de enfermagem do Exército Brasileiro,
para oficial de enfermagem, né, concurso para oficial, que caiu 3 ou 4 questões do protocolo 2018, inclusive perguntando se há diferença de absorção ou de metabolização de insulinas em pacientes que fazem exercícios físicos ou em locais de aplicação, tipo entre coxa e braço. Há diferença de absorção? Caiu isso em prova de enfermagem ano passado, viu? Então vamos lá. Então é isso aí, tá? Peso do paciente, gasto energético diário, incluindo atividade física e dieta, levando-se em consideração possível resistência à ação de insulina, tá? A resistência à ação de insulina são mais para pacientes que mesmo tendo diabetes tipo 1, mesmo sendo diabéticos insulino dependentes, tenham uma estrutura física com tendência à obesidade, acúmulo de gordura subcutânea, acúmulo de gordura central, que é aquela, né, obesidade central, o que vai interferir também na absorção das insulinas injetáveis, tá? Então é isso aí, porque as células gordurosas, elas formam camadas, né, de como se fossem neblinas, impedindo a visualização das células em reconhecer a insulina. Isso acontece tanto no diabetes tipo 2, com a insulina normal, que o pâncreas secreta, quanto no 1, para as próprias insulinas medicamentosas. Então, levando-se em consideração a possível resistência à ação da insulina e a farmacocinética desses medicamentos. Agora vem a parte principal, que é a tabelinha, certo? E a tabelinha é muito importante a gente conhecer, porque costuma cair em prova, né, pessoal? Essa tabelinha aqui. Então, essa tabelinha, ela é do protocolo de 2018. A tabela de insulina dos cadernos de atenção básica já estão ultrapassados, certo? Essa tabela é atual pelo Ministério da Saúde. Essa tabela, então, ela é do protocolo de 2018, e sofreu modificações e atualizações. Por isso ela é importante. Comparada com os cadernos de atenção básica, essa tabela ela é atualizada. Ok? Mas então vamos fazer o seguinte. Vou ler para vocês rapidinho a tabela e explicar depois do intervalo. Então, essa tabela, ela vai incluir, tá? Insulina de ação rápida, que pode ser a Lispro, Aspard, né? A glulizina, certo? Insulina de ação curta, no caso regular, e a insulina intermediária NPH. São essas 3 insulinas que estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, ok? Para os pacientes. Vamos fazer o seguinte, aquele intervalo e depois vamos vir com essa tabela, hein? Que é muito importante pra gente.